Malaquias, ele termina dizendo que haveria de vir um precursor, fazendo menção de João Batista, usando a expressão que ele viria no poder ou na autoridade de Elias como um profeta. Mas de Malaquias até o Novo Testamento, há um período que nós costumamos rotular como sendo um período interbíblico ou intertestamentário, porque fica entre os testamentos, fica no meio das escrituras, dividindo o Antigo do Novo Testamento. Durante o período interbíblico, não significa que a história parou. Normalmente a interpretação é que não houve mais palavra profética, tampouco palavra profética registrada. Mas nesse período houve muitas mudanças, porque a gente termina lendo Malaquias, e quando a gente vai para o Evangelho, tem fariseu, tem saduceu, já é o Império Romano. Então nesse vácuo de tempo, muita coisa aconteceu, e muita coisa dura, difícil de enfrentar, como guerras. A maioria dos livros apócrifos foram produzidos neste período. Por isso que existem 2 livros chamados 1º e 2º Macabeus, que registra a revolução dos Macabeus, que foi um período de guerra, neste período interbíblico, onde Israel tentava, por meio da força armada, resgatar a sua autonomia política e econômica. Durante o período interbíblico, a religião ela teve um declínio, porque quando a gente lê o livro, os evangelhos, nós vemos os fariseus como pessoas hipócritas, legalistas, os saduceus também de outra maneira, mas com doutrinas mundanas. Nós vemos o Império Romano tendo entendido que lá em Malaquias estava debaixo do jugo do povo medo-persa, veio o Império Grego, o Império Romano, e mesmo não tendo uma opressão tão cruel neste momento, quando nós lemos o Evangelho, o povo de Israel era submisso, estava sujeito ao governo de Roma. Havia publicanos espalhados, cobrando impostos sobre a terra. O povo tinha, entre aspas, independência, mas estava ali sujeito àquela dominação do Império Romano. Havia uma certa opressão, havia uma, entre aspas, liberdade de culto, mas também quando o culto talvez fosse um pouco fora, como o próprio Cristo aconteceu, sendo considerado algum tipo de rebelião e de motim contra a autoridade do Império Romano, o Império intervia. Havia um intervencionismo, havia uma série de medidas que reprimia Israel. O povo estava vivendo um momento de trevas, um momento de angústia. Quando inicia o Novo Testamento, o povo está debaixo do jugo do Império Romano. A religião já não respondia mais aos avivamentos, já não havia mais aquela alegria, quem sabe, ao cultuar. Então Lucas, ele começa o texto escrevendo a Teófilo, porque a intenção dele é que Teófilo tivesse certeza, de entender como se Teófilo fosse uma espécie de novo convertido, alguém que estava sendo discipulado ou instruído por Lucas, que é o único escritor gentil de todas as escrituras sagradas. E quando ele começa o texto, após fazer essa introdução e essa apresentação a Teófilo, para quem ele destina esse documento, ele vai começar a narrar um personagem chamado Zacarias. Ele volta a narrativa do texto a partir do verso de número 5 para Zacarias e Isabel, e Zacarias era um sacerdote, e este momento da vida de Zacarias era o ápice do seu sacerdócio, porque ele havia sido lançado sortes, e ele ia entrar no Santíssimo para oferecer o incenso como oferta ao Senhor. E neste período aqui, havia pouco serviço para muitos sacerdotes, então se lançavam sortes para que eles pudessem exercer o seu ofício. E quando cai a sorte sobre Zacarias, ele está vivendo o momento mais extraordinário da sua vida, porque, segundo alguns teólogos, haviam sacerdotes que nunca entrariam no lugar santíssimo, nunca ofereceriam o incensário, e quando alguém oferecia, isso era feito uma única só vez na vida. Então Zacarias está vivendo um momento extraordinário. A narrativa do texto se estende até o verso número 25, e vai dizer que em determinado momento, quando ele está lá, um anjo chamado Gabriel se apresenta, e fala a este homem que a mulher dele, que era estéril, haveria de dar luz a um filho que se chamaria João, e que ele seria o precursor.
E depois ele não acreditar na mensagem do anjo, o anjo chamar a autoridade para si, dizendo que ele é Gabriel, ele fica mudo durante um longo espaço de tempo, até que o menino viesse nascer. Depois do verso 25, verso 26, o mesmo anjo Gabriel se apresenta agora a uma mulher chamada Maria, uma mulher piedosa, uma mulher de Deus, a virgem aqui no texto. E este anjo traz a ela uma revelação ainda maior, ainda mais extraordinária. É interessante porque lá no capítulo 1, quando ele chega diante de Zacarias, e Zacarias ele questiona a mensagem e a autoridade do texto, ele vai dizer no versículo de número 19, ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir estas boas notícias. O povo estava em trevas, mas o anjo, o mensageiro de Deus, ele veio trazendo boas novas. É evangelho, porque ele vem falar do momento em que o povo estava esperando, do momento em que o povo estava aguardando, durante todo o período em que Deus havia guardado Israel, se revelado a Israel. Se prepare, porque eu trago boas notícias. Zacarias ainda não sabia o todo, o pleno, mas a história estava prestes a se dividir entre antes de Cristo e após a vinda dele. Zacarias ainda não entendia de forma plena, mas o que o anjo trazia era a maior revelação dentre todas, de que João seria o precursor da vinda do Messias, do ungido, do apóstolo de Jesus Cristo. E depois ele fala a Maria, e diz a Maria que ela daria luz ao Emanuel, o Deus conosco. E Maria, no texto, ela vai primeiro questionar como aconteceria isso, mas não num tom de incredulidade, mas tentando entender, porque ela ainda era virgem. E depois, no final, no verso 38, do verso 26 ao 38, narra a história. Ela vai dizer: diante disso, declarou Maria, eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Ela não expressou muito significado. Ela perguntou para entender e consentiu. E o anjo revela a ela também que Isabel estava grávida. E o texto seguinte vai dizer, do verso 39 ao verso número 45, que ela vai para a casa de Isabel, numa região montanhosa da Judéia, e ela chegando lá, há um relato extraordinário, porque o neném que estava no ventre de Isabel, ele salta, e essa mulher espiritual, essa mulher cheia do Espírito Santo, chamada Isabel, ela saúda Maria de forma totalmente diferenciada, entendendo, conhecendo em alguma medida o que Deus estava fazendo sobre a vida daquela mulher. No verso 45 ela vai dizer: bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Magnificat. É o primeiro cântico que nós vamos ver aqui. Eu queria trabalhar a primeira estrofe com os irmãos. É a primeira vez que Maria vai expressar o significado para ela. O sentido da mensagem é que o Messias está chegando, o advento está próximo. E depois de Maria olhar para ela, e de forma que a gente não consegue, é extraordinário. Eu acho que aquela casa, aquela sala, eu não sei que cômodo que eles estavam, ficou cheio da presença de Deus. Ela responde: então declarou Maria: magnifica minha alma ao Senhor, engrandece a minha alma ao Senhor. Aqui na escritura não tinha 25 de dezembro para celebrar o Natal. Mas se o sentido do Natal é o nascimento de Jesus, é sobre o nascimento que Maria está falando. E a primeira expressão de significado que ela dá para o nascimento de Jesus é que a alma dela tem que engrandecer a Deus. Por que é que nós deveríamos celebrar o Natal? Porque pensar, porque refletir, porque crer aqui para nós que Jesus veio, que Jesus nasceu, nos traz essa gratidão, essa grandeza, de forma tão bela descrita no texto, que Maria vai dizer: engrandece,
ó minha alma. Você sabe por quê? Porque Jesus vem trazendo a ordem. E o bem maior, ou melhor dizendo, o propósito maior de cada um de nós é viver para a glória de Deus. Então é como se de uma forma extraordinária, o princípio fundamental da vida, no nascimento de Jesus aqui fosse exaltado, que é engrandecer a Deus, magnificar a Deus de toda a nossa alma. E o paralelismo aqui no texto vai ser o seguinte: engrandece para regozija, no verso 47, alma para espírito. Engrandece a minha alma, ó Senhor, e o meu espírito regozija em Deus meu Salvador. O que ela está dizendo aqui é que eu tenho que glorificar a Deus, a minha alma tem que magnificar a Deus. E o paralelo para magnificar é regozijar. Porque o que nós entendemos como viver para a glória de Deus não é um fardo. Não é algo opressor, olha, você tem que viver para a glória de Deus, viu, se você sair daqui sem viver, não, é se deparar com a mensagem do nascimento de Jesus, é saber que o Messias está vindo, no caso de Maria, e sentir uma alegria tão grande, um regozijo tão grande, que a alma não tem outra escolha, ela tem que magnificar, ela tem que glorificar. Sabe quando alguém te dá uma notícia boa, você entrou na faculdade, você conseguiu a porta de emprego, ele está curado, ele saiu do ambulatório, ele saiu da UTI, o que a gente faz? Que bom, que bênção, sua filha passou, sua filha está bem, seu marido está bem, ele está recuperado, que bênção, o Messias está vindo, Jesus está vindo, magnifica a minha alma ao Senhor, regozija em Deus, porque ela começa com um princípio fundamental. Nós vivemos para a glória de Deus. Por que nós celebramos o Natal? Porque o Natal tem um sentido de celebração do nascimento. E que significado isso teve para Maria? Ele é o Salvador. Ela reconhece a necessidade. Eu fico pensando, se nós não precisássemos de um resgate, por que Jesus viria? Há uma consciência clara. Jesus não é um adendo, um mimo de Deus para nós. Não é uma cereja do bolo, Ele é o todo. Ele é o que necessitamos. Ele é o que precisamos. É diante de quem nós ficamos pasmos. É diante de quem nós ficamos atônitos. É diante de quem tudo mais é acréscimo, porque Ele é a pedra principal, Ele é quem traz este sentimento, esta consciência de que a alma tem que magnificar. Magnifica minha alma ao Senhor, e meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Ela vai se demonstrar humilde, e ela vai dizer que Ele olhou para a insignificância da sua serva, mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, porque o poderoso realizou maravilhas em meu favor. Para Maria, o nascimento de Jesus era uma maravilha. Para Maria, o nascimento de Jesus significa um milagre, porque é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Messias, o ungido enviado. Nós passamos um mês todo aqui trabalhando a temática de milagre, e eu queria entender se isso aqui se aplica a nós. Evidentemente não como Maria, porque Jesus já veio. Mas o milagre que Deus fez na vida de Maria, ele se estende a todos nós. Ele não foi só para Maria. E às vezes a gente fica contabilizando milagres tão pequenos, quando o maior milagre que Deus fez foi enviar o seu Filho Jesus Cristo.
Se você acha que você não viveu nenhum milagre, eu queria que você considerasse melhor e lesse a Bíblia comigo. Porque se o sentido do Natal é o nascimento de Jesus, todo o significado tem que emergir do sentido. Podemos ter significados e aplicações diferentes, porque você tem uma história diferente da minha. Mas existem coisas que nos unem aqui, e uma delas é que Ele é o Salvador e todos nós precisamos. E de que Ele veio ao mundo foi o maior milagre que Deus operou na história, e Ele diz respeito a mim e a você. A celebração do Natal faz sentido, porque traz este significado de que Deus está dando à humanidade o maior milagre da história, Jesus Cristo. Santo é o seu nome. Eu acho às vezes engraçado, porque a gente tentando dizer que Deus, não, o que a gente pode usar para fazer de sinônimo de Deus, algum atributo dele? É amor. Amor. O amor é a bola da vez, né? Hoje em dia o amor é o que mais... Deus, ele é pleno em todos os atributos. Ele é tão amoroso quanto é justo. Não tem desequilíbrio, há uma harmonia nos seus atributos. Ele é pleno no seu ser. Então tudo que Deus é pleno. Não tem atributo maior. Ele é mais amoroso do que misericordioso. Não. Ele é pleno em misericórdia, ele é pleno em amor, ele é pleno em justiça, ele é pleno em retidão. Não tem um descompasso. A gente é assim. Isso é uma análise a partir do homem, mas se a gente olha para o testemunho bíblico, há uma plenitude, há uma harmonia em Deus. Mas se há um atributo de Deus, que eu não estou querendo dizer que é maior, mas que é mais repetido no texto sagrado, quando fazendo referência a Deus, é a sua santidade. Por isso que ao receber a notícia do Natal, significa para Maria, traz a ela essa impressão, este significado da santidade de Deus. Santo é o seu nome. O nosso Deus é um Deus santo. Isso só torna mais extraordinário o milagre que Ele fez. Porque se Deus viesse para um povo santo, sem pecado, mas a verdade é que Ele se entrega por nós, quando nós ainda vivíamos no pecado. Quando Ele vem para o mundo, embora houve alguns movimentos na história, como que se preparando para a vinda do Messias, a gente estava tudo errado. Pensando aqui no contexto e pensando agora. Ou quando Ele achou você era perfeitinho da cabeça ao pé. Né? Só faltava a auréola. Quando Ele me achou, eu estava todo torto. E Ele sendo santo, poderoso, como Maria vai cantar em seu cântico. Verso 50, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer aqui agora, para mim não ser mal interpretado. Só tem um sentido que eu estou dizendo. Temer a Deus. A gente hoje ouve muito louvor. Eu quero entrar no Santíssimo, eu quero ver, eu quero mais de Deus. E eu acredito que há um propósito real nisso, e há uma intenção mesmo. Mas eu acho que a gente reflete pouco no que a gente diz. A gente tem uma semana toda bagunçada, um dia todo bagunçado. A gente não se arrepende dos pecados, e a gente canta que quer mais de Deus, que quer entrar no Santíssimo. Eu não sei. Eu acho que às vezes a gente confunde Deus e sua misericórdia com Deus compassivo com o pecado, conivente com o pecado. Isso é ausência de temor. Ninguém quer que você ache que Deus é cruel, como muitas pessoas tentam pintar, em especial o Deus do Antigo Testamento, como se fosse um Deus distinto do Deus do Novo. A história aqui é dividida pelo período interbíblico, mas é promessa que foi feita no passado. Maria entende isso. E temer a Deus é respeitá-lo de forma honrosa, mas com todos esses outros sentimentos aqui que nós descrevemos acima. Considere se arrepender. Considere não ser leviano na hora de falar que quer entrar no Santíssimo, porque quem entrava no Santíssimo, trazendo para a nossa
o nosso entendimento de graça e não estiver em Jesus, é fulminado. Nos relatos da Escritura, ninguém vê a Deus. E o Cristo que se manifesta na plenitude, e nós conhecemos a Deus de forma plena através de Cristo, também zela por santidade. Isso é sério. A presença dele é real. E se eu entro na presença dele, eu tenho que falar porque eu creio no que eu estou falando. Porque eu creio que, uma vez que eu estou em Cristo, então eu tenho acesso, mas não de forma leviana, de forma irrefletida, vivendo uma vida de qualquer maneira e falando coisas. Isso não é só com o pregador, é com quem canta, é com todo mundo que diz algo em relação a Deus, que adora, que cultua a Deus. Nós temos que saber o Deus, o tamanho dele, ele é grande demais, ele é extraordinário demais. A gente tem medo do Covid, a gente tem medo de um monte de coisa. Nosso Deus é muito maior, ele é imensurável, ele é transcendente. Ele não é um Deus pequeno, ele é um Deus que você flerta e depois sai, não é o Deus que você entra, depois vira as costas. A misericórdia dele é de geração em geração, isso significa que ela não tem fim. Por isso que ela nos alcançou, mas ela alcança aqueles que o temem. Isso aqui é um combo, irmão. Sabe quando o pessoal fica ligando na sua casa lá, você só queria o canal para assinatura, mas eles querem vender Wi-Fi externo, eles querem vender um monte de coisa, é o combo. Você tem que fechar o combo, com Jesus é o combo. A graça dele está disponível, mas tem que temer. Olha, a minha alma engrandece, mas ele é santo. Sabe? É uma coisa amarrada na outra, porque é uma harmonia aqui. Ela canta, até o verso 56, que a alma tem que engrandecer. Magnifica minha alma. Ao pensar em Jesus, a sua alma se regozija. É o sentimento, é o significado do Natal, regozijo, magnificar. E depois na sequência do texto ela reconhece, ele é o Salvador. Não é Deus que precisa de mim. Às vezes a gente tem essa impressão, sou eu que prego, sou eu que canto, sou eu que ajudo, sou eu que dou oferta, sou eu que faço, sou eu que organizo, se não fosse eu. Na verdade, se não fosse Deus, irmãos, a gente não estava aqui. É Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle. Esse é o maior milagre, o nascimento de Jesus. Ele é santo e nós temos que temê-lo. E depois, na sequência, no verso 57, nós vemos o cumprimento da profecia do anjo Gabriel, porque nasce João Batista. Isabel, que era uma mulher extraordinária, quando as pessoas perguntam, mas qual que vai ser o nome do menino? João. Mas não tem ninguém na família que tem esse nome, vai ser João. Aí vai perguntar para o pai que estava mudo. E na minha versão aqui diz que ele escreve numa tabuinha, é João, o nome do menino. E depois dele escrever na tabuinha, lá no versículo de número 64 do capítulo 1, no mesmo instante sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. O nascimento de Jesus traz consigo o significado de celebração, de festa. Maria, a primeira vez que expressou o significado, ela não sentou, ela cantou. Ela expressou em poesia, muito parecida com os salmos. Zacarias, depois de um período longo de silêncio, eu acho que ele ficou, pensamento meu, pensando na letra da música faz tempo. Quando ele voltasse a falar, ele ia cantar. E ele começou a cantar, e eu quero frisar só 2 versículos da música que ele canta. Benedictus, verso 67. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Zacarias entende que aqui há uma continuidade na história. Jesus não é plano B,
Jesus não é porque Israel fracassou. Lá em Gênesis já havia sido profetizado que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O que Zacarias está cantando no primeiro verso é que ele é bendito. Bendito é aquele que faz o bem continuamente. É um Deus bondoso e que é um Deus de aliança, porque Ele está vindo para redimir o seu povo. O sentido do Natal, quando nós vemos o cumprimento, o nascimento de Jesus, significa que Deus cumpre a sua palavra. Significa que Ele é um Deus de aliança, que Ele é um Deus que é bondoso para com o seu povo. E Ele espreme isso em forma de louvor. Lá no versículo de número 78, ele vai cantar e dizer: e isso, por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. Zacarias está cantando, está dizendo, ele manifesta que Deus é bendito e está cumprindo a sua promessa lá no verso de número 67. Depois ele diz para qual propósito João está nascendo como um precursor da vinda do Messias. E ele vai dizer que João vai pregar, no verso 77, proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Ele entende que a nação de Israel está se distanciando de Deus e que precisa de arrependimento, porque o nascimento de Jesus, ele traz este significado para o povo que recebeu esta mensagem, a necessidade de arrependimento. E depois, fazendo menção a Jesus, ele vai dizer: e isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus. Jesus nasce, como Maria já havia cantado, ele vai vir porque Deus é misericordioso, porque Deus não vai nos dar aquilo que nós merecemos, Ele vai agir com misericórdia. E como que esta misericórdia vai ser manifesta? Como que isso acontecerá? Através dos quais dos céus nos visitará o sol nascente, fazendo menção ao Messias. Jesus Cristo aqui é ilustrado como sendo o sol nascente, o sol que rompe com as trevas e com a escuridão. Porque antes de Jesus, porque antes do cumprimento da promessa, nós estávamos em trevas, mas é Jesus que rompe com essa escuridão e traz a luz que nas Escrituras aqui traz esta ideia de conhecimento de pecado, percepção do pecado, se ver, se enxergar como culpado e como carente e necessitado da provisão de Deus e da sua obra redentora. O nascimento de Jesus implica em perceber que o sol raiou, que a luz brilhou na pessoa de Jesus Cristo, e que nós estávamos em trevas, mas que Ele nos chama para a luz, que é manifesta através de Jesus. No capítulo de número 2, nós vemos o registro do nascimento de Jesus. Depois daquele cadastramento e que a população vai imigrando para as cidades onde haviam nascido, Jesus, ele vai nascer em uma situação muito peculiar, muito singular. E a partir do versículo de número 8, o texto vai narrar e dizer que nas proximidades haviam pastores que estavam nos campos e durante a noite cuidavam dos rebanhos. E o texto também vai dizer que um anjo, ele aparece àqueles pastores e vai revelar no versículo de número 10, não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Na altura do versículo de número 14, esse anjo já estava junto de um exército, que vai cantar, glória in excelsis Deo,
Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem da sua graça. O nascimento de Jesus, para os anjos aqui, significa que a paz está chegando. Significa que haverá paz na terra. Jesus nasceu para que nós pudéssemos viver em paz. Porque antes do advento e da vinda do Messias, nós estávamos vivendo em trevas, angústia e desolação. Mas a consolação de Israel, o reconciliamento acontece porque Jesus veio, porque Jesus nasceu. Celebrar o Natal significa celebrar a paz, que somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode nos dar. E mesmo os anjos e todo esse exército, eles vão cantar paz na terra entre os homens que receberam da sua graça. Após o cântico dos anjos, o texto vai dizer que Jesus, lá na altura do versículo 21, completando-se 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes dele nascer. O anjo havia dito a Maria. E ele vai ser levado ao templo para ser apresentado ali. Duas situações distintas: a purificação de Maria e o menino sendo apresentado no templo. No verso de número 25, Lucas vai introduzir na sua narrativa um outro personagem chamado Simeão, que o texto só vai dizer que havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Somente isso. Nós não sabemos quem era este homem, a não ser que ele era cheio do Espírito e que ele esperava a consolação de Israel. Dentro desse cenário de uma nação que estava em declínio, haviam pessoas que ainda tinham a sua fé preservada. Uma espécie de remanescente é o que Simeão aqui exemplifica. Alguém que ainda guardava a fé. Sempre tem essas pessoas no decorrer da história do povo de Israel. E nesse contexto, este homem estava vivendo o advento, ele estava esperando, porque havia sido revelado a ele. E olha que nós não estamos falando aqui depois do Pentecoste. Normalmente, neste período, as pessoas eram cheias do Espírito Santo para propósitos especiais. E este homem está cheio do Espírito Santo, e é o Espírito que leva ele até o templo. No exato momento em que José e Maria estão levando Jesus. E ele vai cantar ali: Nunc dimittis, despede agora em paz o teu servo. Verso 28. Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O sentido do Natal, do nascimento de Jesus, trouxe a Simeão o significado de que agora ele podia morrer. Talvez dos cânticos, esse é o mais descompassado com uma aplicação para nós agora, de imediato. Porque quando Maria expressa o significado do Natal para ela, ela vai dizer que a alma tem que glorificar, Ele é o Salvador, Ele é poderoso, misericordioso e santo. Olha o milagre que Deus está fazendo.
Será que quando nós nos reunimos em torno do Natal, dia 24, a gente pensa nessas coisas? E depois, Zacarias, num período de mudez, ele retoma a voz e ele vai dizer: bendito, Deus fiel que cumpre as promessas, Deus de aliança. O nascimento de Jesus aponta para isso, e os anjos que viram coisas e veem coisas que nós não vemos e não sabemos, vão dizer que glória a Deus nas mais altas alturas, e paz na terra. Agora vem Simeão, que esperou a vida inteira, não sabemos se ele era idoso ou se não era, muito provável que sim, e Simeão vai dizer que para ele o significado do nascimento de Jesus é que agora ele pode morrer em paz. Para Simeão, Jesus nasceu para que nós pudéssemos morrer em paz, e isso faz todo sentido para nós também, porque se tem uma geração ansiosa e que tem medo da morte, é a nossa. Se tem uma geração temerosa em relação ao porvir, é a nossa. E isso se dá naturalmente porque a morte é uma intrusa na criação, e porque aquilo que nós não conhecemos, nós tememos, e nós não sabemos exatamente o que acontece após partirmos desta vida. Isso gera em nós insegurança e temor. Eu convido você nesta noite a cantar Nunc Dimittis, não esperando morrer exatamente neste momento, mas encontrando no nascimento de Jesus a paz para até morrer, porque a morte diante de Jesus, ela perde o seu poder e o seu horror, porque sabemos que se vivemos ou se morremos nele, nós estaremos com ele no dia da sua vinda, porque sabemos que ele venceu a morte e o inferno, e que há de vir nas nuvens para nos encontrar. Simeão talvez não sabia de todas essas coisas, mas ao ver Jesus e sabendo que este é o menino que traz a salvação e o consolo para Israel, ele encontrou paz, e ele não teve mais medo da morte nem do porvir. Eu quero que você nesta noite seja um pouco valente, não imprudente, mas valente. Sossega o seu coração, Jesus já veio, você não precisa temer mais. Se você celebra o Natal, se o Natal faz sentido para você, porque você crê que Jesus nasceu, Jesus também nasceu para que nós vivêssemos em paz, como os anjos cantaram para os pastores, mas Jesus também nasceu para que nós não temêssemos mais a morte. E eu de fato, irmão, aqui falando sem hipocrisia, de peito aberto, eu não temo morrer. Eu acredito no poder da ressurreição na pessoa de Jesus Cristo. Eu acredito que ele efetivamente venceu a morte. Eu acho que a morte é muito dura para aqueles que ficam, que perdem as pessoas que amam, mas para aqueles que partem no Senhor, eu convido a igreja a se colocar em pé, por gentileza. Talvez você hoje deixou de celebrar o Natal, ou porque o Natal nunca teve muito sentido, mas é porque a gente vai pegando coisas que ao longo da história se amontoaram em torno do Natal, e coisas que não necessariamente são ilícitas. Qual é o problema em dar presentes? Qual é o problema em enfeitar a casa? Qual é o problema em estar reunido e comer uma comida um pouco melhor, com uma roupa nova? Não sei, qual é o problema? Qual é o problema disso? Nenhum. Mas não são essas coisas que sustentam, não são essas coisas que dão sentido. O que dá sentido é que Jesus nasceu. E o que significa isso para você hoje? Saber que Jesus nasceu. Qual é o significado do nascimento de Jesus? Eu não sei de onde você veio, eu não sei por onde você passou, mas eu tenho certeza que você pode louvar como Maria e dizer: magnifica a minha alma ao Senhor, engrandece o meu espírito, regozija, porque Ele é Salvador. E que você também pode cantar, como Zacarias cantou, que nós estávamos em trevas, mas o sol nascente,
ele brilhou. E após trevas veio luz. E hoje você pode ver, você pode enxergar. E isso só é possível porque o sol veio, ele nasceu. E com certeza você também pode celebrar e dizer: a paz. Particularmente, alguém que usa droga é porque quer o quê? Quer encontrar o quê? Acalento. É óbvio que existe uma questão química de dependência, mas existe na mente a impressão, a ideia. Você não quer a droga em si, você quer o que ela provoca, o efeito que ela causa, a alucinação que ela dá. E são ídolos que a gente acumula na vida. E o Natal só faz sentido porque Jesus nasceu e é Ele que provoca. Saber que Jesus nasceu, qual é o efeito que provoca em você? É isso que eu quero que você pense. Se não provoca nada, se é indiferente, eu não sei se você acredita nisso. Porque se você acredita que Jesus nasceu, algo acontece, algo provoca em nós, tem algum significado para nós, e nem que seja para dizer que agora pode morrer em paz. Não que você queira partir hoje, isso só Deus sabe. Mas é porque em Jesus nós encontramos essa paz para além dessa vida e essa esperança que não se acaba. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar para que Deus faça de nós crentes de verdade, que amem a Jesus, que amem a Deus acima de todas as coisas. E que mesmo sendo uma data escolhida, nós possamos fazer oportuno este momento para nos arrepender, para nos reconciliar por tudo que Ele representa e significa para nós. Oremos nessa noite. Senhor Jesus, é no Teu nome que eu oro, crendo na Tua palavra, no testemunho das Escrituras, onde registra o Teu nascimento, e onde pessoas viram ao Senhor e cantaram em júbilo, celebraram a Tua vinda, celebraram recheado de significado, cânticos saturados das Escrituras, que nos nossos dias, ó Deus, o sentido do Natal possa estar vivo em nosso coração, e que de alguma maneira, sobre cada um de nós, a aplicação deste sentido, traga este significado incomparável, que emerge, que nasce, que brota a partir da Tua vinda, do Teu nascimento. Que a nossa alma venha te engrandecer, te magnificar nesta noite, em nome de Jesus. Amém.